Oi, gente, gravando aqui um vídeo, mais um vídeo pra vocês. Vou colocar vocês aqui, porque eu sei a minha reclave, ela tá boa, mas ela vai ser pouca coisa, não vai ser muito não, quer dizer, depende, né, essa pouca coisa. O que eu quero falar pra vocês, com certeza vocês estão vendo que eu gosto de gravar no banheiro, né. A luz do banheiro, ela é mais clara e deixa mais, eu acho mais melhor o vídeo. Pela claridade, né? Gente, desculpe pela voz, que eu tô com um resfriadinho. Aí tô com a garganta rouca, minha tireoide não ajuda também. Mas vamos para o que interessa. Eu tava olhando algumas coisas e vendo, assim, a geração Z, essa geração Z, o quanto tem pessoas preguiçosas. Gente, é muita gente preguiçosa. Muita gente. Por quê? O que é que eu tô falando com isso? Eu tenho um filho, tenho um neto. O meu filho começou a trabalhar com 17 anos. Ele começou numa oficina, trabalhar entre aspas, né? Assim, aprendendo alguma coisa sobre mecânico. Então ele ajudava essa pessoa, o dono da oficina e tudo. Passou os meses, ele saiu por conta que ele alugou outro espaço, não deu certo, não tava, o que ele estava ganhando não estava dando certo para pagar o aluguel. E ele teve que sair do trabalho. E depois ele foi para o Jovem Aprendiz. Jovem Aprendiz lá na usina Camaçari, que é aqui bem próximo. Pega um ônibus, poucos minutos daqui para lá. E depois ele pegou outro emprego, quando cumpriu acho que 2 anos e pouco. Um emprego olhando algumas coisas de eletrônico, essas coisas assim. Trabalhou 5 meses, que é depois da moagem. A moagem acaba, aí fica algumas coisas quebradas, aí vai ajeitar, arrumar tudo, para quando começar a próxima moagem, já tá tudo pronto, já tá tudo organizado para reiniciar a nova safra. Mas o que eu vejo é os jovens achando que é explorado, que é isso, que é aquilo. Gente, a única coisa que eu vejo que tem alguma coisa que eu acho meio pesada é trabalho de mercado, quando o mercado é muito movimentado. Mas eu vejo pessoas que trabalham pra caramba, com caixa muito grande, pesadíssima nas costas. Então ali eu acho um trabalho meio pesado. Mas trabalho pesado, gente, é quem corta cana, é quem a limpa, é quem aduba, é quem faz várias coisas no campo. Meu irmão trabalhou com veneno, botando veneno para algumas pragas não chegar nas canas, em algumas coisas, na usina Camaçari. E hoje os jovens vai trabalhar em alguma coisa tipo oficina e ganham trocado no final de semana, acha que é pouco, acha que está trabalhando demais, tem tempo ainda para trabalhar ou para estudar. Larga o estudo por conta que diz que não dá, e dá, né? Porque eu tenho conhecidas que tem casa, filhos, trabalho e estudou. Gente, você tem noção de quanta correria é isso? Isso é que é correria. Ela disse que tinha hora que dava um zoom na cabeça dela, que ela não entendia quase mais nada. Mas cumpriu, está trabalhando onde queria, que é de enfermagem na UPA. E ela é uma ótima pessoa, muito dedicada ao seu trabalho e muito, como é que se diz? Tá realizada, né? Porque era o sonho dela. Mas tem pessoas que vai mais só para trabalhar, porque não tem outro trabalho. Ou porque não tentou outro trabalho. Porque eu digo assim, quem tem um trabalho, por exemplo,
Você trabalhou, acostumou a trabalhar de mototaxista. Mas você tem que ter outra profissão, porque mototaxista não é profissão, gente. É um trabalho comum como outro qualquer, mas eu quero ver ali na real. Aí diz, hoje em dia os trabalhos é melhor o que a gente faz pra gente mesmo do que os CLT. Gente, CLT, às vezes tem plano de saúde, né? Tem 13º, tem as férias, né? Nem às vezes quando cumpre aquela meta do trabalho, né? Eu não sei se são todas, mas algumas Pelo menos onde meu marido trabalha porque se chegar a cumprir a meta, recebe, dependendo do salário que ganha. E tem pessoas que ainda reclamam, sabe? Eu fico olhando assim, tem pessoas que têm o seu trabalho certo. Meu pai trabalhava na época que ele era mais novo, eu era criança, não tenho lembrança, mas eu vi muito ele falar. E é verdade mesmo, porque eu tenho lembrança que ele lembrava do corpo dele. Ele era musculoso, ele tinha, como se diz, gominho na barriga, pernas, como é que se diz? As pernas grossas, mas não era de malhar. Era de pegar saco de açúcar de 50 quilos, botar nas costas. E botar numa esteira, botar dentro do caminhão. Tinha uma pessoa para pegar. Não tinha aquela esteira que hoje em dia tem, né? Só pega um aí, vai botando ali, eles vão subindo. Não precisa mais de mão humana, né? Foi bom para alguma coisa e ruim para outra, né? Porque tirou alguns trabalhos. E ele trabalhava muito nisso. Quando chegava em casa, era tão cansado que ele não dormia, ele desmaiava, que ele disse. Então, os meus irmãos trabalhou. A única coisa que ele fez muito errado, meus irmãos, foi de não ter estudado, ter pegado um estudo bom. E que eles são muito inteligentes, meus 3 irmãos. Muito inteligentes. E eles terminaram de construir as próprias casas deles. As casas deles foi construída por eles. E eles não são pedreiro formado, não. Ele via os outros pedreiros fazendo, ia fazer um biquinho e ajudava também. E ali foi aprendendo a fazer. Então eu digo, se juntar a inteligência com a boa vontade de aprender, cria 2, 3 tipos de profissão, gente. Hoje em dia, a gente ter só uma profissão é ruim, porque você tem aquela profissão, de repente você é mandado para fora, é cortado por conta de falta de dinheiro lá na fábrica ou firma, você fica com a cara para cima porque não sabe de outras coisas. Então, eu digo isso por mim, porque eu sou mulher, tomo conta da casa, mas eu digo assim, a única coisa que eu me arrependo, fiz muita coisa errada. Não tô dizendo assim com droga, com matar, fazer coisas erradas, não. Mas assim, eu não me casei moça, virgem, que nem as minhas irmãs casaram, algumas casaram, de vestido de noiva e tudo. Eu casei no civil e na igreja também, de vestido de noiva e tudo. Mas já depois que eu tive o meu filho, né, com o meu marido atual, que eu tô agora, que eu tenho 2 filhos, uma é do primeiro relacionamento, e a gente casou, tudo bem, ok. Mas o que eu digo, só ter uma profissão, você só saber de uma coisa não é bom. Porque, o que eu falo, meu marido ficou desempregado uma vez. Teve um corte grande na usina Camaçari. E aí, onde ele ficou? Foi procurar uma mecânica, porque o pai dele era mecânico. Então, ele olhava ali, olhava aqui. Então, ele foi trabalhar de ajudante. Se ele não soubesse de nada, como é que ia ser? A gente ia passar na necessidade. Então, o que eu digo para a geração de hoje, gente, é tanta coisa que tem na internet para aprender. É tanta coisa que a gente vê que eu fico assim, meu Deus, se eu tivesse estudo, que nem muito jovem tem, mas eu ia assim desbravar as coisas, desbravar o mundo.
Porque são muitas coisas, as pessoas que são assim, leiga, só tem uma profissão, só isso já tá bom e tchau. Não, gente. Não fica só numa, não, porque aquilo dali é hoje sim, amanhã pode ser que não. Pode ser que não. Então é bom você ser ou trabalhar até anônimo, que se você perder o emprego, porque não eu sou sacoleira, vendo algumas coisinhas de perfume barato, coisas de desodorante, hidratante para o corpo, xuxinha, várias coisinhas assim. São diversas coisinhas assim, misturadas, sabe? Algumas coisas da Natura também. Só não vendo maquiagem, maquiagem nenhuma eu vendo. Mas eu vou dar um tempo por conta que eu quero aprender a costura. A costura. Tô no pano de prato, tô aprendendo já no pano de prato, não digo que já sei 100%, tô nos 70 para ir por 80. Tô quase lá, no 80%, para fazer o pano de prato, ó, na medida. Mas isso requer atenção, requer tempo e requer vontade da pessoa. Calcinha, eu comprei uma overlock, né? Que é bom de passar calcinha como se diz, com elástico, a overlock. Fazer roupa também para passar o, o elástico. Então, eu tenho. Só que a gente tá tendo um probleminha com a overlock. Então, aqui, no momento, eu não estou fazendo nada nela. A gente está aprendendo a trabalhar um pouco, aprendendo como ela funciona. Então, isso daí tá fazendo eu ficar mais nos panos de prato. Tem outras coisas também que dá para aprender a pessoa a fazer. Pano de prato, lençol, calcinha, sutiã. Por quê? Você não vai vender todo mês as mesmas coisas. Desodorante, colônia, vai vender hidratante, brinco, xuxinha. Vai ter um mês que ninguém vai querer mais, porque já comprou. Então, você tem que variar e outra coisa. Variar não só as freguesias que você já tem, mas também ir para outros ares, procurar outros ares para você tentar vender. Se você é daqueles ares de 10 pessoas, você conseguir 2, 3, já tá ótimo. Ótimo. Então, você vai à procura, vai depois um pouquinho mais. Eu não vou, gente, porque eu tenho limitação para andar. Eu tenho a minha limitação. Eu tenho que descansar para depois andar um pouco. Eu ando como daqui, a casa da madrasta do meu marido é 10 minutos. Então, eu vou até lá, mas chego cansada. Então, tem uma rua que rodeia por lá que eu poderia ir oferecer a algumas pessoas, mas tem vergonha também, eu tenho, ainda que eu preciso tirar essa vergonha de mim. E vou tirar porque eu quero outros áreas, eu quero vender mais coisas, eu quero um mês vender umas coisas, outro mês vender outra, para ficar variando de coisas. Senão a pessoa não vende. Tem mês que eu só faço, só vendo para 4 pessoas, no máximo, 4 pessoas. Onde eu já vendi para 9, 10 pessoas, coisas boas, né? Que pegava, fazia R$ 400, 400 e pouco reais por mês. Aí você diz, nossa, é pouco, mas para quem está dentro de casa não faz nada, não ganha nada. R$ 20, você vai numa lojinha de R$ 20, você compra uma roupa para você ou um conjunto de sutiã e calcinha. Tem loja de R$ 20 aqui. Você compra uma toalha para você. Aí você pega aqueles 400, você pode ajudar até dentro de casa também. E isso daí já é um lado, gente, mas você tem que colocar isso na cabeça. E os jovens só estão esperando, não, vou esperar desde os 18 anos para eu aprender. Gente, quando chegar nos 18 anos, aquela criatura vai fazer o que no trabalho? Porque não sabe. Aí a pessoa pede experiência. Cadê a experiência? Porque tem muitos que dão a oportunidade de aprendizagem, mas tem muitos que não dão. E aí, como é que fica? É isso que eu quero dizer. 18 anos, quando chegar esses 18 anos, vai fazer o que se não sabe, não aprendeu e não se dedicou a alguma coisa ou não teve chance de trabalhar por conta da idade.
É isso que eu tô dizendo, gente. E quero que eles ouçam isso, ouçam e botem na cabeça que aprenda outra coisa. Pega o telefone e vai aprender outra coisa, coisa que você goste, que sinta prazer. Eu sinto prazer no que eu faço. Às vezes eu fico com um pouquinho de, sabe, raiva quando eu erro. Nossa, que merda, que não sei o quê. Desculpa aí a palavra. Que merda. Aí tiro, aí volto de novo. Mas quando eu faço, que fica, né, que eu achando, tá mais ou menos, eu fico satisfeita, porque ali eu fiz e a gente tem que ter paciência. Se você erra, tira, faz de novo. Tira, faz de novo. Tira, faz de novo. Tem uma hora que vai ficar perfeito. Perfeito não, 100% nunca fica, né? Mas fica o máximo que você pode fazer. Então você diz, nossa, eu demorei, mas eu fiz, né? Porque tem pessoas que eu assisto, passa 5, 10 minutos para fazer um pano de prato. E eu passo, às vezes, mais de hora, quase 2 horas, porque eu erro, volto para trás, tiro, deslinho tudo. E é aquela danação. Mas eu sei o que isso é por conta do meu aprendizagem. A aprendizagem tem que ser assim. A gente não aprende a ler assim que pega um livro, abre e vai ler. A gente teve um tempo para a gente estudar e aprender a ler. Assim é profissão também. Você tem que ter paciência para você estudar e aprender também, né? É o que eu digo, não tenha só uma profissão. E quando for trabalhar, você não ficar com a cara para cima e saber o que é que eu vou fazer. E agora? Como é isso? Aí vai ficar, ó, sem saber o que fazer. Então, gente, é isso que eu quero dizer, deixar para vocês, que essa geração Z tem que aprender por conta da idade, só emprega, só ficha a carteira com 18 anos. E aquela pessoa tem que aprender a fazer alguma coisa, tanto uma profissão como outra anônima que você pode fazer, caso não trabalhe, não pegue uma carteira assinada. Mas faça, não espere só a maior idade para você aprender a fazer. Porque quando você chegar lá, você pode não arrumar nada, porque você não sabe. Tem pessoas que já querem, pessoas que já saibam de alguma coisa. Você tem o que na carteira? Nada. Então, vai dizer o quê? A pessoa vai dizer, eu tenho 18 anos, não tive oportunidade de fazer, de trabalhar. Eles não têm mais paciência de ensinar. Ensina 2, 3 vezes, já quer que aquela pessoa saiba de tudo. E não é assim que a banda toca, né? Não é assim que a banda toca. Então, eu digo para vocês, procure uma coisa que vocês gostam de fazer, que seja no seu ambiente, que você sabe que tem oportunidade de conseguir. E você, quando conseguir, você já sabe mais ou menos o que vai fazer. E você ser instruído, e você ter a mente que você, se você souber, olha, eu sei até aqui. Isso aqui eu não sei, mas eu posso, se você me ajudar, me ensinar um pouco, eu posso aprender. Então é isso, gente, que eu quero deixar para vocês. Porque hoje em dia a geração Z está preguiçoso por conta disso, que não pode trabalhar, não pode fichar a menor idade, e quando chegar a maior idade não sabe de nada, vai trabalhar sem saber de nada, e aquelas pessoas ficam lá, de cara para cima. E as pessoas chamam de burro, de pessoas que não sabem de nada, que tem estudo, mas não sabe de nada. Ter estudo é uma coisa, saber aquela profissão é outra. Como é que você termina o ensino médio completo, fundamental completo, e você vai para uma coisa de mecânica que você não estudou na sua escola mecânica? Não tem, né? Não tem como você aprender em 3 dias, 4 dias mecânica para dar um carro ali, toma ali, vá fazer e pronto. Tem, gente, não existe. Então tem que ter oportunidade e o jovem ter que procurar isso, entender e falar, reclamar e botar a boca no trombone para isso, tá bom? Um beijo para vocês, era isso que eu queria desabafar, porque eu tenho um jovem, eu sei o que ele fala sobre isso, as oportunidades que não tem, e ele tem vontade de fazer, mas não tem oportunidade. Então é isso que eu vim dizer para vocês. Um beijo, um cheiro, fique com Deus e até o próximo vídeo. E tchau.